O vídeo começa com London, que vai fazer a pegadinha da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa linda moça, fala seu nome e se apresenta para ela. Ela fala para ele que se chama Malícia e London fala que é um prazer conhecê-la. Então ele pergunta de onde ela é. E ela fala que não é da cidade, mas que não pode falar agora porque ela está com muita pressa. London então dá em cima dela e convida ela para sair hoje com ele ou quem sabe outro dia. Ela responde que ele não faz o tipo dela e não quer fazer ele perder o seu tempo. London então fala que tudo bem e abre a porta do Corvette e não demora muito para a mulher demonstrar interesse no carro de London. Em seguida, ela vem perguntando se o carro é realmente dele. London fala que sim e pergunta por que ela voltou. Ela pede desculpas e fala que não queria ser grosseira com ele. London então fala que ela disse que ele não faz o tipo dela e não quer fazer ela perder o seu tempo. Ela responde que achou que ele era um cara comum, mas que viu que ele faz sim o tipo dela porque ele é um cara bem sucedido. London então fala que ele está querendo almoçar agora porque ele está com muita fome e pergunta se ela aceita vir almoçar com ele. A garota aceita seu convite e entra no Corvette com London, achando que encontrou seu príncipe encantado. E vamos ver se o London vai levar para casa ou vai mandar ela descer do carro. Dentro do carro, o London pergunta por que ela não queria falar com ele no início. Ela responde que ficou com medo do jeito que ele a abordou. Ele então fala que só fez um elogio e não disse nada demais. Ela então fala que isso agora é passado e o que importa é que ela quer conhecê-lo melhor. Papo vai, papo vem e o YouTube pergunta se ela está solteira ou se ela tem algum lance agora. Ela responde que não, que ela está bem solteira e fala que está na pista para se misturar. Nesse momento, a mulher começa a ficar falando várias vezes que o London tem dinheiro e quer ir ao shopping para fazer compras. Mas o London acha ruim e a questiona dizendo que ele ainda não tem nada com ela. Mas a mulher acha ruim e fala que ele tem muito dinheiro. London então fala que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e que ele não vai pagar nada para ela. E manda ela descer do seu carro. Ela desce achando ruim, mas acaba sendo rejeitada pelo YouTube. O vídeo começa com Naya que vai chavecar essa garota com sua Lamborghini. Ele aborda ela e pergunta se ela tá bem e qual o seu nome. E ela responde que ela está bem, mas não aperta a mão dele e deixa Naya no vácuo. Em seguida, Naya pergunta por que ela está agindo assim com ele. Ela fala que é porque ela não o conhece. Ele então fala que ela poderia pelo menos apertar sua mão, porém ela fala que é melhor não. Naya então caminha até sua Lamborghini e é aí que a mágica acontece. A mulher vem atrás dele perguntando se o carro é dele e se apresenta para ele. Em seguida, Naya pergunta por que agora ela quis apertar sua mão. Ela responde que agora quer conhecê-lo melhor. O YouTuber fala que ela disse que tinha namorado e diz a ela que ele não quer atrapalhar o seu relacionamento. Ela responde que não tem namorado e disse aquilo para ele porque estava com muita pressa. Em seguida, ele fala que vai tirar uma foto para ela do lado da sua Lamborghini. Ela fica toda felizinha e pede para ele caprichar na foto. O YouTube tira a foto para ela e fala que ficou perfeita.
A seguir, ele chama ela para entrar no carro com ele para eles darem uma volta. Ela entra na Lamborghini achando que achou seu príncipe encantado e vamos ver o que isso vai dar. Papo vai, papo vem e Nair fala que gostou dela e queria que ela fosse sua namorada e pergunta se ela namoraria com ele. Ela responde que aceita ser sua namorada, mas ele teria que bancar os gostos dela. Nair fala que está tudo bem. Em seguida, ele chama ela para descer do carro e fala que quer que ela dê uma voltinha para ele lá fora do carro. Ela desce do carro e faz do jeito que ele disse e dá um 360. O youtuber então elogia ela e fala que ela tem um corpo muito lindo. Então, Nair chama ela para entrar no carro novamente. Porém, dessa vez ele tranca a porta do carro e não deixa ela entrar. E depois de alguns segundos, ele acelera sua gloriosa Lamborghini e diz para ela tchau tchau, garimpeira de ouro. E ela acaba ficando ali sozinha. O vídeo começa com Nate, que vai fazer o teste da interesseira com seu Audi R8. Ele aborda a loira e fala que ela parece uma princesa e diz que se chama Nate. A garota pergunta o que ele quer. Ele responde que só está tentando conhecê-la, porém ela fala que não, obrigado. Nate então pergunta o que ela vai fazer agora e ela responde que está indo no shopping. Ele então pergunta se ela tem namorado ou algum homem. Ela responde que ela tem 3 namorados e já deixa nítido que não quer falar com ele. Nate então pergunta se pode pegar o telefone dela para eles se conhecerem melhor, que ele vai ligar para ela depois. Mas ela fala que está sem telefone. Ele então pergunta por que ela está mentindo e ela fala que não tem mesmo um telefone. Em seguida, ele a deseja um bom dia e vai em direção ao seu Audi R8. A mulher, que não queria nada com ele, vê o carro de luxo e muda de ideia e vai falar com ele. Ela pergunta se o carro realmente é dele. Nate confirma que sim. Então, ele pergunta se pode pegar o número dela agora e dessa vez ela passa o telefone para ele. Ela pergunta com o que ele trabalha. Nate fala que tem uma empresa de calçados e que ele é um empresário e ganha muito dinheiro trabalhando com sua empresa. Em seguida, Nate fala que está tentando encontrar um bom lugar para ele comer e por isso estava tentando falar com ela para saber se ela podia indicar um bom restaurante. Ela então fala que ali tem um bom restaurante próximo e que é muito bom. Nate então pergunta se ela quer almoçar com ele. A garota aceita na mesma hora. Então ele chama ela para entrar no carro com ele. E ela entra no carro achando que vai se dar bem com o garotão. Dentro do carro, o Nate pergunta com o que ela trabalha. Ela fala que é dançarina. Então ele não perde tempo e fala que queria que ela dançasse para ele. Ela fala que se ele pagar bem, ela faz qualquer coisa. Nate então fala que tem uma cobertura no centro da cidade e convida ela para ir com ele. E a garota topa e aceita. Mas nessa hora ele fala que lembrou que não sai com garimpeira de ouro e fala que ela é muito interesseira e pede para ela descer do carro porque não vai mais querer nada com ela. Ela desce do carro achando ruim, mas acaba se dando mal. O vídeo começa com Joel dentro da sua Lamborghini até que passa uma bela loira e Joel aborda ela chamando para vir até ele. Joel pergunta para ela de onde ela é e a garota responde que é da Austrália. Ele pergunta como é lá na Austrália e ela fala que lá é muito quente. Então ele pergunta para ela onde ela estava indo e ela responde que estava indo visitar uma amiga.
Em seguida, Joel fala que o pessoal da Austrália deve comer bem e deve fazer academia, porque ela tem um corpo muito bonito e elogia a garota. A seguir, Joel pergunta se ela tem um namorado ou um homem. Ela demora para responder, mas fala que não. Então Joel fala: deixe-me falar na minha gíria. Há quanto tempo você está na cidade e por que você não tem um namorado? A garota o responde que está na cidade desde terça-feira e fala que terminou seu namoro já tem uns 6 meses. Em seguida, Joel pergunta o seu nome e ela fala que se chama Shelby. Então Joel se apresenta para ela. Em seguida, ela fala que gosta de tirar fotos, então Joel a chama na frente do carro e fala que ela pode tirar fotos com sua Lamborghini. E ela pergunta se Joel vai tirar as fotos para ela, e Joel fala que é claro que os americanos são todos gente boas. Joel fala que nunca falou com uma australiana e fala que gostou dela e que ela é muito linda e pede para pegar o telefone dela, e a garota, muito simpática, acaba passando o contato para ele. Em seguida, Joel fala que está com fome e chama ela para sair para comer alguma coisa. E a garota aceita o convite de Joel e ele chama ela para entrar na super máquina. Em seguida, quando a mulher estava curtindo a Lamborghini, chega o verdadeiro dono do carro e fala para Joel que quer as chaves do carro porque ele precisa sair agora. E manda a garota sair do carro e fala para Joel que já era para ele ter devolvido o carro há muito tempo. Joel fala que ia devolver o carro assim que ele saísse com a garota. Então o dono do carro fala que não vai mais emprestar o carro para Joel e arranca a Lamborghini. E nem precisa dizer que o clima ficou muito tenso. Então Joel fala que aquele era o seu chefe e que aquele carro era dele. Joel fala que gostou dela e achou ela linda e achou que o carro poderia ajudá-lo e queria impressioná-la, mas que ainda está afim dela. A garota fala que não tem nenhum problema, que está tudo bem. Ela fala que o carro era legal, mas não faz diferença para ela. A seguir, Joel explica para ela, mostra a câmera e fala que estava fazendo um experimento social que ele está gravando para o seu canal no YouTube. Ele fala que ele faz vídeos para saber se a mulher vai ser uma Gold Digger, mas que ela passou no teste, que ela foi muito doce com ele e que ele gostou muito dela. Então Joel pede seus seguidores para segui-la no Instagram, já que ela passou no teste. E Joel termina o vídeo falando que vai fazer um convite para a garota para ela ir com ele para a casa de Joel. E Joel acabou mesmo levando ela para casa porque ele postou um vídeo novo com ela em sua casa. O vídeo começa com Nate chavecando essa garota. Ele elogia ela e fala que gostou da roupa dela e que ela tá muito linda. E pergunta qual o seu nome. A mulher fala que não tem nome e que não quer conversar com ele. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela fala que não e sai andando sem dar nenhuma chance para ele. Depois de levar um fora, ele fala que ela foi rude com ele e caminha até sua Lamborghini e mostra para ela que ele tem um carro de luxo. Mas não demora muito. Quando a garota vê a Lamborghini do Nate, ela não resiste e vem voltando e vai atrás dele. E agora ela fala que tem nome e pede para ele abrir a porta para ela entrar no carro para eles conversarem. Nate fala que primeiro ela precisa dizer o seu nome. Então ela fala que se chama Ashley. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro com ele. Ela entra sem pensar duas vezes, achando que vai se dar bem com o youtuber.
Nate pergunta para onde ela estava indo com tanta pressa. A garota responde que estava a caminho da sua casa. Ele pergunta se ela ia fazer alguma coisa antes de ir para casa, e ela responde que não, mas pode fazer o que eles decidirem agora. O youtuber fala que está tentando arrumar um bom restaurante e pergunta se ela quer vir com ele. E ela topa e aceita o convite de Nate. Em seguida, Nate pergunta o que ela gosta de comer, e ela fala que come de tudo um pouco. Ele então fala que a maioria das garotas que saem com ele sempre gostam de frutos do mar. E ela fala que é muito caro, mas é muito bom e ela gosta muito. Nessa hora, o YouTube pergunta por que ela não queria falar com ele e o ignorou. Ela responde que tem muita gente que mexe com ela na rua e que ela prefere não dar bola. O youtuber pergunta se ele não tivesse a Lamborghini, se ela não teria voltado para falar com ele. Ela responde que sim, que se ele tivesse um Honda Civic, ela não iria falar com ele. Nessa hora, ele fala que é melhor ela descer do carro porque ela demonstrou ser uma interesseira e que ele não sai com garimpeira de ouro. A mulher desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Nate. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Iniciamos o vídeo com Naya abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e tenta se apresentar para ela, mas a mulher nem olha na cara dele e ele insiste e pergunta qual o seu nome. Ela responde que não está bem e não quer conversar com ele agora. Ele continua insistindo e tenta pegar na mão dela, porém ela fala que tem namorado e não quer ser incomodada. Ele fala que só queria conhecê-la e nada demais. Mas depois de ser rejeitado pela garota, ele se despede e vai em direção à Lamborghini. E como num passe de mágica, não demora muito para ela vir atrás dele. Ela faz aquela perguntinha de sempre se esse carro é seu. Ele responde que sim, que está dentro do carro e é claro que o carro é dele. E pergunta por que isso importa. Ela fala que voltou para conversar com ele. Naya então desce do carro e fala que ela não queria a amizade dele e não quis falar com ele. Ela responde que agora ela mudou de ideia e que eles podem se conhecer melhor. Em seguida, ele pergunta por que ela mudou de ideia em fração de segundos. E ela responde que ela gostou do carro dele e resolveu dar uma chance para ele. Naya pergunta se ela tem namorado. Ela responde que não, que está solteira e gosta de curtir a vida sem ficar presa num relacionamento. Ele então chama ela para entrar no carro com ele e ela entra sem pensar duas vezes, achando que vai se dar bem com o Naya. Dentro do carro, papo vai, papo vem e Naya pergunta pra ela como que uma mulher linda igual ela ainda não tem namorado. E ela responde que, como ela disse, ela não gosta de se prender a nenhum homem. Então ele fala que ele não vai ter chance com ela então, mas ela responde que ele tem chance sim e para deixar as coisas acontecerem naturalmente. Em seguida, ele fala que tem uma cobertura aqui no centro da cidade e que ele tem muita comida e bebida e gostaria que ela fosse com ele. Ela pergunta se fica muito longe daqui. Naya responde que não, que é bem perto. Ela então aceita o convite de Naya e os dois vão em direção à casa do youtuber. E dessa vez ele não quis chamar a garota de interesseira e daqui pra frente não se sabe o que aconteceu. Comente aí o que vocês acham.
O vídeo começa com o London abordando essa jovem para fazer o teste da interesseira com seu Corvette C8. Ele pergunta como ela vai e qual o seu nome, mas a garota já responde de cara que ele não faz o tipo dela. London pergunta então qual que é o tipo dela, e ela responde que são caras que têm uma boa condição financeira e não um Zé Ninguém vestido igual ele. Ele até insiste em pegar o número dela, mas sem nenhum sucesso. Ele então se despede e vai em direção ao seu Corvette. E na hora que a mulher vê a máquina do YouTube, olha a cara que ela faz e já vem atrás dele perguntando se o carro é dele. London fala que sim e que ele tem as chaves do carro. Então, a garota fala que ela foi rude com ele e pede desculpas, e fala que está tendo um dia ruim. London então fala que ele já entendeu que ele não faz o tipo dela e que ele já está indo embora. Mas a mulher fala que não disse isso exatamente e se expressou mal porque ela está tendo um dia ruim. Em seguida, ela fala que gostou do carro dele e que eles podem sair para se conhecer melhor. London então pergunta se ela realmente não gostou das roupas dele que ele está vestindo. Ela fala que disse isso sem querer e pede desculpas novamente. E agora ela tenta se redimir com London de todas as formas. London então fala que tudo bem e chama ela para eles conversarem dentro do Corvette. E é claro, a garota não resiste ao convite e entra com ele no carro achando que vai se dar bem com o youtuber. Dentro do carro, resumindo a conversa, ele pergunta o que ela quer fazer. E ela fala que quer fazer compras no shopping e depois ir em um bom restaurante porque ela está com fome. London então fala que vai levá-la no McDonald's para eles economizarem dinheiro. A mulher começa a achar ruim e fala que ele tem muito dinheiro e que ela quer ir comer num restaurante sofisticado. Mas nessa hora, London fala que ele não vai levar ela em lugar nenhum, porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e o tratou mal no começo e depois só porque viu seu carro mudou totalmente com ele só por interesse. Ele fala que não sai com garimpeira e pede para ela descer do carro. Ela até tenta falar alguma coisa, mas o London já interrompe e fala que ela perdeu sua chance e manda ela sair do carro. O vídeo começa com Nia Price se passando por um mendigo esperando uma garota passar para fazer o teste da interesseira. Assim que passa uma bela jovem, ele a aborda perguntando como ela está. Ela fala que está tudo bem. O youtuber pergunta se ela não teria algum dinheiro para lhe dar. Ela olha na bolsa e pede desculpas e fala que só tem cartão de crédito. Diante disso, ela fala que vai comprar comida para ele lá dentro da loja e pede para ele esperar. Na sequência, ela volta e traz uma marmita para Nair. Em seguida, ele agradece e pergunta qual o seu nome e se apresenta para ela. Então, ele diz a ela que está há 3 dias sem comer e que está muito agradecido. Ele fala que ele é de Ohio e pergunta de onde ela é, e ela responde que é de Houston. Então ela pergunta o que aconteceu com ele. Nair fala que é uma longa história. Ele explica que sua mulher se separou dele e o deixou sem nada e a única coisa que ele ficou foi com seu carro. Ele fala que já tentou arrumar um emprego, mas está muito difícil e que não está sendo muito bom ser um morador de rua. A garota fala que ela tem um quarto onde ele pode ficar. O YouTube agradece e fala que ela está sendo muito generosa com ele. Então ele fala que ela foi a única pessoa que o ajudou e que está se importando com ele. Ela fala que gosta de ajudar as pessoas e sempre quando pode ela ajuda.
Em seguida, ele fala que vai mostrar o seu carro para ela e chama ela para vir com ele. Então, ele fala que ela deve estar se perguntando por que ele não vende o carro, porque ele teria muito dinheiro. Porém, ele fala que o carro tem muito valor sentimental para ele. Então, ela pergunta se ele realmente é um sem-teto. O youtuber fala que sim, mas que antes de morar nas ruas, ele tinha muito dinheiro. Então, ele mostra para ela o carro e depois dela ver o vidro, ele fala que ela é bem-vinda para entrar na Lamborghini, porque ela foi muito gentil e doce com ele. Lá dentro do carro, indo direto ao que interessa, depois deles conversarem um pouco, o youtuber fala que precisa dizer a verdade para ela. Ele fala que ele não é um sem-teto e que ele caça mulher interesseira e que ela passou no seu teste. Ele explica que ele tem um canal no YouTube e que ele é muito famoso por seus experimentos sociais. Então, ele chama ela na frente do carro para mostrar para ela a câmera. Então, ele termina o vídeo dizendo que ela é uma mulher muito especial, passou no teste e ele vai levar ela para dar uma volta com ele. Iniciamos o nosso top 1 com o caçador de interesseira Nate, que já fala que vai tentar levar essa garota para casa. Ele inicia uma conversa com ela, perguntando qual o seu nome e como ela está. Porém, ela fala que o nome dela não importa e que não tem tempo para conversar porque está esperando seu Uber. Nate fala que não precisa ser grossa com ele porque ele só está tentando conhecê-la. E em seguida, ele fala seu nome e se apresenta para ela. A garota até pega na mão dele, mas parece que não dá nenhuma moral para ele. Ele pergunta se pode pegar o Instagram dela ou seu número de telefone. Ela fala que pode pegar o seu Instagram e que ele pode seguir ela na rede social. Nate pergunta para ela se ela vai responder ele quando ele entrar em contato com ela. Ela fala que talvez e fala para ele que acha que ele não é bom o suficiente para ela. Então, o youtuber pergunta por que ela acha que ele não é bom para ela e se ela acha que ele não tem dinheiro. Ela fala que os gostos dela são muito caros e que ele não conseguiria pagar para ela. Na sequência, Nate aperta a mão dela e se despede e vai em direção à sua Lamborghini Urus. Na hora que ela vê que o cara está de nave, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela fica toda assanhada e chama ele para conversar com ela. Ela pergunta se a Lamborghini é dele e Nate confirma que sim e pergunta se ela gosta. Ela responde que o carro é o preferido dela e que ela gostou muito da cor amarela. Então, ela fala que vai cancelar o seu Uber para dar uma volta com ele no carro. Então, o youtuber fala que sim e arrasta ela para dentro do carro. Dentro da Lamborghini, o youtuber pergunta se ela gostou de estar dentro do carro. Ela fala que é muito confortável e agora realizou seu sonho de andar em uma Lamborghini Urus. Nate pergunta para ela onde ela estava indo e ela fala que estava esperando o Uber para ir na casa da sua amiga visitá-la. O youtuber vai direto ao ponto e pergunta para ela se ela tem namorado. A garota responde que não, que está solteira. Então, Nate fala que ela é muito bonita para estar solteira e elogia ainda mais a garota.
Em seguida, Nate fala que tem uma cobertura aqui no centro da cidade com uma ótima vista e convida ela para ir para mergulhar na piscina e almoçar na casa dele. E como a mágica já está feita, a mulher aceita o convite e fala que vai adorar ir na casa do youtuber. Após chegarem na casa do youtuber, ele fala para ela ficar à vontade e fala que vai preparar uma bebida para ela. Ela elogia a casa dele e fala que é muito boa e muito confortável. Ele pergunta para ela por que ela foi tão rude com ele no início. E ela fala que só estava meio estressada, mas depois de falar com ele, ela ficou calma e está tranquila agora. O youtuber fala que gostou dela e ficou feliz dela ter mudado de opinião sobre ele. Ela pede desculpas e fala que foi muito rude com ele, mas agora está arrependida. Ele fala para ela que tem piscina, tem uma TV de 75 polegadas e que eles podem assistir série e aproveitar a tarde toda juntos. A mulher fala que é uma ótima ideia e que ela está adorando a casa dele. Em seguida, o YouTube fala que vai mostrar a ela seus carros de luxo. E para impressionar ainda mais a mulher, ele fala que tem uma Lamborghini Huracan, uma Ferrari e tem também uma McLaren. A mulher fica encantada e fala que vai querer ver todos os carros dele. Então ele fala que ela ainda não conheceu o quarto dele e chama ela para ver seu quarto. Começamos o vídeo com o caçador de interesseira Joel iniciando uma conversa com essa garota. Ele pergunta se pode falar com ela rapidinho e tenta se apresentar. Porém, a mulher fala que está com pressa e não tem tempo para perder com o estranho e sai andando rápido e entra na loja. Então, Joel fala que vai esperar ela sair e vai tentar levá-la para casa. Assim que ela volta, ele a aborda dizendo o seu nome e se apresenta para ela. Em seguida, ele fala que achou ela linda demais e que gostou muito da vibe dela. Então, Joel fala que está tentando conhecê-la. Ele fala que ia fazer compras, mas quando viu ela, ele imaginou que tinha que falar com ela porque achou ela linda demais. A garota fala obrigado e agradece o elogio. Então, Joel pergunta se pode pegar o telefone dela para eles marcarem de sair e fazer alguma coisa. Porém, ela fala quem sabe um outro dia. Ele até tenta um papo descontraído com ela, mas a garota se demonstra irredutível. Na sequência, vendo que ele não vai ter chance nenhuma com a garota, Joel resolve usar sua cartada final e vai em direção ao seu Corvette C8. Na hora que ela vê que o cara está de nave, é nessa hora que a mágica acontece. Na mesma hora, a mulher não resiste ao Corvette e vai atrás dele toda arrependida, perguntando se o carro é dele. O youtuber confirma que sim e pergunta se ela gosta do carro. A garota fala que é sua cor preferida e fala que gostou muito do carro. Então Joel, muito experiente com interesseiras, já abre a porta e chama ela para entrar no carro. Dentro do carro, Joel pergunta para ela se ela tem namorado. Ela fala que sim, mas está quase terminando com ele porque os dois não estão se dando muito bem. Então, o youtuber chama ela para ir na casa dele para eles ficarem mais à vontade. E como a mágica já está feita, a mulher aceita o convite de Joel. Em seguida, eles descem do carro e Joel pega na mão dela e pede para ela dar uma voltinha.
Papo vai, papo vem. Depois de alguns minutos de conversa, Joel fala que não quer perder mais tempo e quer ir direto para a casa dele e chama ela para entrar no carro. Então, eles entram no carro e vão em direção à casa de Joel. A mulher fala que só vai mandar uma mensagem para o seu namorado dizendo que vai atrasar um pouco para chegar em casa. E dessa vez, a interesseira não foi humilhada, mas acabou se dando bem. Antes de ir para o nosso top 3, já se inscreve no canal, ative o sininho e deixa aquele like. Começamos o nosso vídeo com o caçador de interesseira TK abordando essa linda e malhada mulher. Ele já chama ela falando que está tentando acompanhá-la e pergunta se está tudo bem e qual o seu nome e se ela tem namorado. Ela se apresenta e fala que se chama Olivia e que tem um namorado e que ele não gosta que ela converse com outros caras e que ela gosta muito dele. Então, ele fala para ela que ele não precisa saber que eles se conheceram e que ele está muito interessado nela, que o seu corpo o deixou louco. E quando ele a viu malhando lá em cima na academia, não conseguiu tirar os olhos dela só um minuto e pede somente uma chance para se conhecerem melhor. Mas ela fala para ele que não vai rolar, pois ela tem algo bacana com o seu namorado e que ela é leal a ele. Então ele pede para ela baixar a máscara para que ele possa ver pelo menos seu rosto para saber se é bonito quanto o seu corpo. Mas ela fala que não, que está com pressa e tem um compromisso com seu namorado e se despede dele. Então, o YouTube TK vai em direção à sua nave e é aí que a mágica acontece. Na hora que ela vê que o cara está de nave, ela volta atrás na mesma hora e pergunta para ele se ele tem namorada. Ele fala para ela que não e pergunta se ela não está atrasada para encontrar com o seu namorado. A garota diz que mentiu e que vai encontrá-lo só mais tarde. Na sequência, ela começa a olhar o carro e fica admirada com a nave e pergunta para ele qual sua idade e fala que ela tem um intervalo de tempo grande antes de encontrar com o seu namorado. O YouTube responde para ela que tem 33 anos e a questiona porque ela disse que era leal ao seu namorado e falou que não ia rolar nada e o porquê dela ter mudado de ideia tão rápido. Então, ela responde que ela pensou melhor e que tinha rolado uma química entre eles, mas ela estava lutando contra e que ela e o namorado dela não estão indo bem na relação. Então, TK pergunta se ela não quer ir para sua casa tomar um bom vinho. Ela responde que sim, que só precisa ir em sua casa se trocar primeiro e que ele pode ir com ela e que ela vai ficar com ele. Ele fala para ela que não precisa porque ela vai ter que se trocar também e eles podem fazer isso na casa dele sem problema algum. Depois de alguns minutos de conversa, ela fala que eles vão se divertir bastante. Na sequência, eles entram no carro e vão para a casa do YouTuber. E dessa vez a interesseira acabou se dando bem. E antes de ir para o nosso próximo vídeo de interesseira, já se inscreve no canal e deixa aquele like e ative o sininho. Nesse vídeo, o integrante do canal Fake Prank TV vai fazer o teste da interesseira com uma Ferrari, fantasiado de Superman. Bora ver o que isso vai dar. O vídeo começa com o YouTube abordando essa garota. Ele fala pra ela que o Superman gostou do que viu, porém ela já dá nele uma tirada de cara falando que ela não gostou do que viu.
Ela pergunta para ele por que ele está vestido assim e ele responde que faz isso pelas crianças e que gosta de fazer as pessoas sorrirem e que ela foi a única pessoa hoje que ele não conseguiu fazer sorrir e pergunta para ela se ela não gosta do Superman. Ela responde que não. Ele fala para ela que tal fazer ela sorrir e ela pergunta como ele vai fazer ela sorrir. Ele pergunta se ela não quer sair com ele e ser a supermulher. Ela responde que não. Ela fala para ele que viu que ele não tem dinheiro e não gosta dessa situação. Ele fala para ela que a família dele é bem de vida e ele tem muito dinheiro, porém ela fala que não está interessada. Na sequência, ele dá um bom dia para ela e vai em direção à Ferrari. E é aí que a mágica acontece. Na hora que ela vê que ele está de Ferrari, na mesma hora muda de ideia e vai falar com ele. Ela pergunta se o carro é dele. O YouTube responde que sim, pega na mão dela e faz ela dar uma voltinha. E na sequência, pede para ela entrar no carro para tirar algumas fotos. E ela faz do jeito que ele falou. Ele fala para ela que as fotos estão ficando ótimas e que essa cor combina com ela. Ele pergunta se ela gosta do Superman. E agora ela muda de ideia e fala que sim. Então ela pede para ver como ficaram as fotos. Ele pergunta se ela gostou das fotos e ela fala que sim. Na sequência, ela pergunta se ele vai levar ela para sair. E ele fala para ela que tem um restaurante aqui do lado e eles podem ir almoçar lá. Na sequência, ele fala para ela anotar o número dele. Então, ele fala o número dele e em seguida fala Gold Digger e chama ela de interesseira. E fala que não sai com mulheres interesseiras e manda ela chamar um Uber. E ela sai xingando ele, mas acaba se dando muito mal. Caralho, o maluco é brabo. O vídeo começa com Joel, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa loira e fala que ela tá arrasando demais e pergunta se ela não vai falar com ele. A garota diz a ele que não fala com estranhos. Joel pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim. Joel então pergunta se ela não quer ser sua namorada porque ela é linda demais. Porém, ela responde que não. Joel fala que ele é novo na área, está tentando fazer novas amizades e fala que gostou do estilo dela. E pergunta se ela não pode passar o seu telefone para eles serem amigos. Porém, a mulher fala que o namorado dela não iria deixar. Na sequência, vendo que ele não vai ter chance alguma com a garota, Joel a deseja um bom dia e caminha até sua gloriosa McLaren. E é na hora que a mulher vê a McLaren de Joel, ela não demora muito para ela vir correndo atrás dele. Ela pergunta se o carro é dele. Depois de Joel confirmar que sim, ela pergunta se pode ver o carro por dentro. Joel pergunta se o namorado dela não vai achar ruim. Agora a conversa é outra e ela fala que ele não precisa ficar sabendo. Ela então pergunta se pode dirigir a McLaren. Joel fala que ele comprou o carro hoje e tem muito ciúme do carro. Em seguida, ele pergunta se ela malha para ter um corpo bonito igual ela tem. Ela responde que sim. Joel então pergunta se pode malhar com ela. E ela fala que claro que pode. Na sequência, Joel chama ela para tirar fotos do lado da McLaren com ele. E fala que ela vai ficar muito linda na foto e que seu short está combinando com seu carro. Na sequência, Joel pergunta se ela tem mesmo namorado. Ela responde que sim.
Joel então pede para ela passar o seu número para ele e chama ela para vir para sua casa com ele. Ela topa e aceita o convite. Porém, na hora que eles vão entrar no carro, Joel fala que não pode levá-la com ele porque ela mostrou ser uma garimpeira de ouro e mostra para ela a câmera que está gravando e fala que não sai com escavadora de ouro. A mulher vai embora e fala que não vale a pena perder seu tempo com ele, mas no fim acaba sendo rejeitada. Joel entra na McLaren e fala que ela foi fácil demais e acelera o carro e dá um tchauzinho para ela. O vídeo começa com London que aborda essa morena em frente ao seu Corvette. Ele inicia uma conversa perguntando qual o nome dela, porém ela responde que está com pressa e não pode falar agora. O youtuber pergunta se não conhece ela de algum lugar e ela fala que acha que não. Ele então fala que se chama London e pega na mão dela e se apresenta para ela. Ela fala para ele que se chama Alyssa e diz que está realmente com pressa. London pergunta para ela aonde ela está indo e ela responde que ela está indo pegar o seu carro. London fala que ele é novo na cidade e está tentando fazer novas amizades e ele não quer parecer chato demais e só gostaria de pegar o número dela para eles conversarem mais tarde. Porém, a mulher fala que não passa telefone para estranhos e sai andando. London então caminha até o seu Corvette e, inexplicavelmente, na mesma hora, a mulher volta e vai atrás dele, perguntando se esse carro é dele. London fala que sim, mas pergunta o que ela quer, já que ela estava sendo muito rude com ele. Ela responde que isso foi antes e pergunta se ele queria convidá-la para sair. London responde que sim, que está procurando um bom restaurante e queria convidá-la para almoçar com ele. A garota então aceita o convite de London. Ele chama ela para entrar no carro com ele. Ela entra no carro sem pensar duas vezes. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, papo vai, papo vem e ela fala que o carro dele é muito bom e que adora essa cor. E fala também que o carro dele está bem quente. Indo ao que interessa, London pergunta por que ela estava agindo assim com ele. E ela responde que estava com muita pressa. Ele questiona que ela aceitou entrar no carro de um desconhecido sem conhecê-lo e fala que ele poderia ser um cara mau. Ela então pergunta se ele é mesmo um cara mau e London fala que não, que ele só está argumentando com ela. Na sequência, London fala que está afim dela e achou ela muito linda e pergunta se ela gostou dele também. Ela responde que gostou do estilo de vida dele e do seu carro e que também gostou dele e que queria conhecê-lo melhor. London fala que tem uma cobertura aqui no centro da cidade e pode levá-la para conhecer sua casa. Ela topa e aceita o convite de London. Papo vai, papo vem e London leva ela para sua cobertura. E dessa vez o London não resistiu à interesseira e não sabemos o que aconteceu depois. O vídeo começa com Frank dizendo que vai abrir a porta para a garota porque ele é um cavaleiro. A garota entra na loja e agradece ele. Minutos depois, ele sai com ela da loja e começa a chavecá-la, tentando puxar a conversa. Ele fala que ela é muito linda e sua beleza chamou sua atenção. Porém, a garota fala que não o conhece e não quer conversa com ele. A garota ri do jeito que ele está andando e fala que ele está muito esquisito com essa roupa. O youtuber fala que gosta de andar à vontade. Em seguida, ele fala que vai abastecer o carro para ela. Em troca, ele quer o número dela.
para eles conversarem de sair para irem num barzinho final de semana. A garota fala que é melhor não. Na sequência, ele tenta pegar o Instagram dela e ela acaba passando para ele o Instagram. E logo depois, ela vai abastecer seu carro. Então, o YouTube caminha até a sua gloriosa Lamborghini. E não demora muito para ela vir falar com ele interessada. Então, ela pergunta se ele está usando o carro para tentar pegar o número dela. O YouTube fala que não, mas pergunta se isso ia funcionar. E ela responde para ele que não. Ela fala que eles podem ser amigos, mas que ela não vai passar o telefone para ele. Frank então convida ela para ir na casa dele para almoçarem juntos. Porém, a garota rejeita o convite e fala que não é só porque ele tem uma Lamborghini que ele vai conseguir levá-la para casa. O youtuber fala que só está tentando conhecê-la e ser gentil com ela. Então, ele mostra para ela a câmera que está gravando e fala que ele está tentando pegar uma garimpeira. Porém, ela passou no teste e não foi interesseira. Então, ele pede para ela passar o Instagram para os seguidores dele segui-la na rede social. E me falem se vocês acharam que ela foi interesseira ou não. Começamos o top 1 com o caçador de interesseira Nate na caça às interesseiras. Ele aborda essa garota e pergunta se ela está bem. Além disso, ele pergunta o nome dela e se apresenta. Ela fala que está bem e que seu nome é Jéssica, então ele fala que é um prazer conhecê-la. O youtuber pergunta para onde ela vai. A garota responde que só está passeando e observando a paisagem. Ele fala que também estava observando porque ele gostou dela e achou ela muito linda. Além disso, ele pergunta se ela tem um namorado. Ela agradece o elogio, mas responde que sim e fala que tem um namorado. Em seguida, ele pergunta por que o namorado dela não está com ela. A garota fala que ele está trabalhando e então ele fala que ele não tem tempo para ela e fala que ele teria todo o tempo para ela e pede um pouco da atenção dela e o seu telefone. Mas ela fala que ele é baixo e não faz o tipo dela. Sendo assim, Nate se despede e vai em direção à Lamborghini Urus, e é nessa hora que a mágica acontece. A Lamborghini é colírio para os olhos dela, que não resiste e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. O youtuber fala que o carro é dele e pergunta se o namorado dela tem um carro desse. A mulher, com a cara mais lavada do mundo, fala que não. Em seguida, ele pede para ela anotar o seu número. Então, Nate fala que é isso que ele estava tentando dizer, que além dele ter tempo para ela, ele pode dar o que ela quiser. A mulher fica chocada ao ver que ele tem tanto dinheiro e pergunta se ele ainda quer sair com ela e o que ele quer fazer. Ele fala que quer ir para sua cobertura para almoçar e a convida para ir com ele. Então ela aceita o convite e entra na Lamborghini com ele. Papo vai, papo vem, eles conversam um pouco sobre comida, ele elogia o cabelo dela e fala alguns assuntos aleatórios. Mas é nessa hora que o teste começa. De repente, aparece o funcionário do Nate se passando por o dono do carro e ele começa a perguntar o que o Nate está fazendo com o seu carro. O youtuber explica que ele estava conhecendo essa garota e logo ia devolver o carro. A mulher fica chocada ao saber que o carro não era dele. A mulher logo se apresenta para o outro cara e demonstra interesse nele, sabendo que o carro é dele. Nate pergunta se ela quer sair com ele ainda e ela fala que não, que só estava usando ele. Então ela fala que o seu amigo quer que ele saia do carro.
O funcionário do Nate fala que ela pode ficar no carro e pergunta se ela quer sair com ele. Logo, ela aceita o convite. O youtuber Nate, do lado de fora, fica perguntando para a garota se ele pode ligar para ela mais tarde. Porém, ela fala que não quer nada com ele e se ele ligar que ela não vai atender. Então, o rapaz dentro do carro levanta o vidro e a mulher dá tchauzinho para o Nate no maior deboche. Então, Nate é rejeitado pela interesseira. Na sequência, o funcionário do Nate para o carro logo ali na frente e fala para a garota que ele é apenas um funcionário do Nate e o carro é dele, e que ela é uma interesseira e caiu num experimento social e manda ela vazar do carro. A garota até implora para ficar no carro, mas ele fala que é para ela sair porque ela é muito interesseira. O vídeo começa com Joel vestido de mendigo para fazer o teste da interesseira. Ele aborda essa bela jovem e diz que ela é linda demais. A garota agradece o elogio. Então Joel pergunta se ela não tem algum dinheiro ou se ela não pode comprar um lanche para ele no McDonald's. E ela responde que sim. Em seguida, ela pergunta se Joel está de cueca e ele responde que sim e fala que é uma longa história. Logo em seguida, Joel pergunta se ela tem um namorado. Então ela responde que não está namorando. Ele pergunta como uma mulher bonita igual ela está solteira. Ela fala que apenas não quer um compromisso agora. Então Joel fala que é muito bom ela estar falando com ele agora, porque muitas pessoas estão ignorando ele. Ela fala que é porque ele está sentado no chão. Joel fala que não tem para onde ir e por isso ele está aqui. Em seguida, Joel fala que gostaria de levá-la para sair e comprar lanche para eles comerem, mas que ele está sem dinheiro. A garota fala que ele não é feio e que ele é muito fofo. Então Joel fala que acabou de ganhar o seu dia hoje e está muito feliz por ela ter dito isso. Joel fala que as pessoas olham para ele como se ele fosse um ladrão ou coisa do tipo. Em seguida, Joel se despede dela e fala que foi um prazer conhecê-la. E em seguida, Joel vai até o seu glorioso Corvette. Então, quando ela vê que Joel está de Corvette, ela fica surpresa e vai até ele e pergunta se esse carro é dele. Joel confirma que sim e fala que esse é um único bem que ele tem e pode vendê-lo a qualquer momento e se erguer novamente. A garota fica muito surpresa com tudo que ele disse. Em seguida, Joel fala a verdade, que ele é um grande youtuber e mostra para ela a câmera e seu microfone que estão gravando. Ele fala que faz teste para pegar garimpeiras de ouro. Ele fala que ela falou com ele e foi muito gentil e o tratou muito bem. Em seguida, Joel veste a sua calça e fala que ele é um youtuber muito famoso com milhões de seguidores e que ela passou no seu teste. Então ele fala para ela passar seu Instagram para seus seguidores seguirem na sua rede social. O vídeo começa com Frank abordando essa jovem em um posto de gasolina. Ele pergunta se ela está bem e qual o seu nome. Depois dela falar o seu nome, ele pergunta se pode pegar o número dela. A garota fala que não. E ele pergunta por que não. E ela fala que nem o conhece e não passa telefone para estranhos. Então Frank fala para ela que é por isso que ele quer o número dela para eles se conhecerem e se tornarem amigos. Em seguida ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Então ele fala que eles podem combinar para saírem juntos. Só que a garota fala que não. Ele pergunta por que ela não pode dar uma chance para eles se conhecerem melhor.
Ela fala que já disse que não e para ele não insistir, o youtuber entra na loja com ela e pergunta se ela não pode passar o seu telefone e novamente ela responde que não. Em seguida, ele vê que não vai ter chance com ela e sai da loja e caminha até o seu Corvette. E é aí que a mágica acontece. Magicamente, a garota sai da loja imediatamente e vai atrás dele, demonstrando interesse no cara. Em seguida, ela fala que o carro dele é muito lindo e que eles podem combinar para saírem igual ele tinha falado. O youtuber fala que achou estranho ela voltar a falar com ele, sendo que ela disse que ele não tinha chance com ela. Ela responde que mudou de ideia e que agora eles podem dar uma volta no seu Corvette. Em seguida, o YouTube pega o telefone dela com muita facilidade e nem parece mais a garota de antes. A seguir, a garota fala que ele pode ser o seu namorado. O YouTube fala para eles irem mais devagar, mas ela fala que ele queria falar com ela e queria seu telefone. Frank fala que agora ela viu o seu carro e está querendo namorar com ele. Ele fala que ela é uma garimpeira de ouro e que ele não vai deixar ela entrar no carro. A garota fala que não é interesseira e só quer se dar bem com ele. O youtuber fala que ela é interesseira sim, porém ele está pensando se vai dar uma chance para ela. Então a garota insiste em sair com ele. Frank então fala que vai levá-la para sua casa e chama ela para entrar no carro. E então ela acaba se dando bem com Frank. O vídeo começa com Florida Kid abordando essa garota em um posto de gasolina. Ele pede licença e fala que ela é muito linda e pergunta de onde ela é. E depois dela falar que é de Pittsburgh, ele pergunta se ela tem namorado. E ela responde que sim, mas que ele não é daqui. Então, o YouTube pergunta de 0 a 10 qual a chance que ele tem com ela. E ela fala que 0. Então, ele pergunta se ele é feio. E ela fala que não, que é porque ela tem namorado. Então, o YouTube fala que queria muito o telefone dela, porque foi amor à primeira vista e pede para ela dar uma chance para ele. Mas ela fala que já disse que tem namorado e pede para ele não insistir. Sendo assim, o YouTube vendo que não vai ter chance com ela, se despede e entra na loja. Então, alguns minutos depois, ele espera a garota voltar e, para sua surpresa, ela acaba indo tirar fotos com a McLaren dele. Então temos o cenário perfeito para aplicar a pegadinha da interesseira. Em seguida, ele vai até a garota e diz a ela que o carro é dele. E é nessa hora que a mágica acontece. A garota pergunta qual é mesmo o nome dele e demonstra interesse pelo cara. Mas ela ainda fica com dúvida se o carro é mesmo dele. Então o YouTube pergunta se ela gostou do carro e depois dela falar que sim, ele começa a tirar algumas fotos para ela. Em seguida, a garota pede para ele mostrar que o carro é realmente dele. Então o YouTube fala que é claro, vou mostrar para você. Sendo assim, ele abre a porta da McLaren e a garota fica maravilhada ao ver que o carro é dele. Porém, nessa hora, o YouTube pergunta se ela ainda vai rejeitar ele igual antes. Ela fala que eles podem sair para tomar um drink e conversarem mais à vontade. O YouTube chama ela para entrar na McLaren e a garota não perde tempo e se senta na máquina, achando que vai se dar bem com o cara.
Depois de alguns minutos de conversa dentro do carro, o youtuber pede para ela descer que ele precisa falar algo com ela. Então ele fala que está óbvio que ela só quer ele agora por causa da sua McLaren. A garota fala que não, que gostou do carro, mas que ele é legal. Então o youtuber fala que ela é muito interesseira e nem queria falar com ele, mas mudou de ideia muito rápido depois que viu sua McLaren. Ele fala que não quer nada com interesseira e manda ela sair fora. A garota vai embora inconformada e acaba se dando mal.